Olá pessoal, hoje no LEP Conversa nós vamos falar sobre handball. E para conversar conosco hoje temos a Tatiane Kraimbu do Sport Lab da Universidade Federal de Goiás. Obrigado, Tati. E o Lucas Leonardo aqui do LEP, onde também vai poder explicar um pouco e falar sobre handball e as suas pesquisas. Iniciando a nossa conversa, Tati, eu queria saber um pouco sobre as questões de regras. Talvez um dos pontos mais importantes hoje no handball, principalmente para essa nova geração, é entender o que impacta essas alterações de regra, principalmente referente ao sétimo jogador. Olha, Alcides, nós recentemente, oficialmente a partir de 2016, na Olimpíada que nós tivemos aqui no Rio, tivemos uma mudança de regra que impacta muito, no handball de elite, principalmente nas seleções, e obviamente isso vem impactando nos outros níveis também de competição, que é o uso desse jogador adicional, ou sétimo jogador de ataque, que anteriormente a essa regra era utilizado como goleiro-linha, E aí nós tivemos essa alteração que agora permite que você use 7 jogadores de linha atacando ao mesmo tempo no jogo. Porque antes tinha que trocar o goleiro com um jogador que também utilizasse uma camisa de goleiro, certo? Isso, você colocava um jogador de linha adicional, mas ele tinha que estar ali com a mesma vestimenta que o goleiro, Ele tinha que ser identificado como goleiro, que era o que a gente chamava de goleiro-linha. Hoje, com essa mudança de regra, não há mais essa necessidade. Nós podemos simplesmente tirar o goleiro e substituí-lo por um jogador sem essa discriminação de uniforme, um jogador de linha, e isso facilita também a substituição na volta do goleiro, porque não necessariamente o mesmo jogador precisa sair. Mas esse jogador não cumpre a função de goleiro, certo? Não, ele não cumpre a função de goleiro, ele vai ser um jogador de linha. Caso aconteça, por exemplo, uma roubada de bola e ele não consiga substituir novamente esse goleiro para retornar no jogo, a equipe vai acabar ficando sem alguém lá para defender a meta. E isso automaticamente impacta toda a organização do jogo, Essa alteração de regra. Toda a dinâmica do jogo, todo o pensamento do treinador, toda a estratégia para se pensar em ganhos, Porque talvez a gente comece a falar que o handball passa a ser um jogo que a todo momento você tem a superioridade numérica, Essa era a perspectiva, ou uma das dúvidas que nós tínhamos. Será que essa substituição do goleiro por um jogador de linha faria, por exemplo, ter uma mudança no sistema ofensivo do jogo? Então, ao invés de nós termos lá o 3-3 no ataque, que seriam os 2 pontas, um pivô e 3 armadores, nós começaríamos a ter um 4-3 ou 3-4, que seriam 4 armadores, os pontas e o pivô. Então, como é que seria isso? Nós teríamos isso constantemente no jogo? Então, quando veio essa regra, foram algumas dúvidas que foram surgindo em nós, pesquisadores e até mesmo alguns treinadores, e também isso afeta na transição do jogo, que a partir do momento que você não tem um goleiro protegendo a tua meta e você tem que fazer essa substituição rapidamente para que o goleiro volte, isso também interfere na forma como você trabalha essa transição da sua equipe, tanto da equipe que está se utilizando desse sétimo jogador, como a equipe que está jogando contra, Que ela pode fazer um contra-ataque direto, inclusive de um arremesso de goleiro para outra meta, diretamente. E você tem visto isso como impactos positivos? As pessoas estão conseguindo aprender a jogar com esse sétimo jogador? Tem sido vantagem? Olha, o que a gente percebeu na Olimpíada, que foi o primeiro campeonato oficial, foi testado em alguns campeonatos de categorias menores antes, mas oficialmente entrou no Rio em 2016. E o que a gente percebeu é que no Rio não fez muita diferença. Nem se correu muito risco por ter a meta desprotegida e também não se fez mais gols por ter um jogador a mais no ataque. Já no Mundial, tanto feminino quanto masculino, a gente já percebeu que em momentos pontuais esse jogador foi melhor utilizado. Entretanto, também aumentou o risco, Então você começou a ter uma utilização mais pontual desse jogador adicional, mas também as equipes se prepararam melhor para jogar contra ele.
Então, o que a gente percebe que é um movimento aí dinâmico e que ele vem crescendo entre as equipes, entre as seleções, né? E possivelmente a gente pode ter algumas mudanças que ainda não foram detectadas nesses campeonatos, mas que podem mudar algumas perspectivas do risco de se utilizar e da vantagem de se utilizar. Nesse sentido de risco e vantagem, Lucas, como você tem visto pesquisas? Já há tempo, já temos pesquisas sobre esse uso do sétimo jogador? Como que você tem visto? Eu sei que nós publicamos um artigo recente sobre isso, mas e a comunidade acadêmica? Como que ela tem tratado essa questão? Olha, Alcides, eu tenho até um certo orgulho de dizer que o que tem saído sobre o uso do sétimo jogador, o jogador adicional, tem vindo desses laboratórios que estão aqui hoje, né? Do Sport Lab, lá com a Tatiane, e do LEP. Inicialmente foi produzido um texto tentando entender como é que os treinadores de base, né, entendiam qual seria o impacto dessa regra nas competições de base. Né, foi publicado na revista Corpo Consciência, tendo em vista que as competições de base elas têm uma adaptação de regra, na maioria delas, aqui no estado de São Paulo principalmente, que obriga ou sugere, né, tempos do jogo em que a marcação individual seja utilizada, e aí entra um conflito grande, né? A marcação individual ela é utilizada pressupondo a igualdade numérica. Exato. E aí entra uma regra do jogo que tenta estimular o jogo de superioridade numérica por uma série de questões que a IHF, a Federação Internacional, entende que isso promove uma certa dinâmica diferente no jogo, é uma aposta da IHF. Mas aí quando a gente olha para a base e para os regulamentos adaptados, essa regra ela confronta um dos princípios do jogo da marcação individual, que é a igualdade numérica. E aí o que os professores de base argumentam? Primeiro, ou a gente não utiliza isso na base. Então, uma das propostas que alguns treinadores que foram entrevistados, né, na nossa pesquisa trazem que talvez seja legal não utilizar essa regra, por mais que ela seja uma regra oficial, talvez seja interessante não fomentá-la na base, né, tendo em vista que vai contra o princípio pedagógico do uso da marcação individual. Mas alguns treinadores que também deixaram suas opiniões começam a entender que isso pode ser explorado para uma finalidade de conquista de resultados. Então, ora, se a regra permite, se o jogo é assim, eu não posso tirar isso da regra do jogo, né? E aí começa a surgir uma perspectiva de deixar livre o jogador mais fraco da equipe adversária para ele errar de propósito e você recuperar uma bola. Entra algumas ideias de especializar um jogador para ser só atacante e só fazer funções ofensivas nesse jogador ou a mais. Então o que a gente começa a perceber é que o conflito entre percepção de uma pedagogia voltada, né, fomentada pela competição por meio das adaptações regulamentares e do outro lado a ideia da competição enquanto fim. Ou seja, se a regra está lá, eu vou usar, vou tirar proveito, vou expor a criança mais fraca ao erro, vou ensinar ao meu jogador mais forte a ser só um bom atacante, vou tirar dele, por exemplo, a aprendizagem defensiva, vou influenciar muito a aprendizagem das ações do meu goleiro, porque o meu goleiro só vai jogar na função defensiva, não vai trabalhar muito na função de transições, né? Porque ele vai estar fora da quadra quando a equipe estiver atacando, então ele não vai cortar um contra-ataque, ele não vai ajudar em algumas questões que são importantes na formação do goleiro. E aí entra nesse mérito, né? De um lado a competição, a busca por resultados e do outro lado a questão pedagógica. E aí, esse foi o primeiro estudo que saiu, um estudo de opinião, ou seja, já que está sendo proposto, o que vocês pensam? E mais recentemente, né, Tatiane, a gente teve a oportunidade de aprovar um texto numa revista espanhola, que já traz dados, que são os dados que a professora Tatiane colocou, que são dados que mostram que o uso do sétimo jogador ainda no início da sua implementação ainda não trouxe um impacto na dinâmica do jogo, mas como ela bem coloca, nos Jogos Olímpicos isso, quando passa ali um ano, no Mundial já começa a haver uma mudança disso, né, que é um outro artigo que deve sair em breve. E também temos um artigo que já está aprovado, que fala das opiniões dos treinadores de alto rendimento sobre isso, né? E que caminha um pouco ainda, foi feita uma fase de incerteza sobre o que seria, e é legal que a gente vai conseguindo trazer ali uma certa
um estudo histórico de como que essa regra se insere, quais são as opiniões. Essa regra inicia em que ano mesmo? 2016, oficialmente, nos Jogos Rio. Recente. E a nossa ideia é ir pegando as opiniões lá do início, mostrando como é que essa regra vem se desdobrando e construir uma espécie de um dossiê, né? Da inserção das opiniões, dos primeiros dados estatísticos sobre o uso dessa regra e tentar ir mostrando como é que isso vem impactando na dinâmica do jogo. E esse é um caminho de pesquisas que a professora Tatiane ela está muito focada, eu tenho ajudado de alguma maneira nesses trabalhos, mas o que me deixou orgulhoso, como eu disse, é que o que tem saído aqui no Brasil, tem saído desses estudos que a gente tem feito com alguns outros colaboradores que também participam desses estudos, e com certeza é um tema que eu acredito que deva ter outros estudos já submetidos em fase de aprovação, porque ele é um tema relevante. E ser pioneiro nesse aspecto é interessante porque dentro do ambiente acadêmico isso vai gerando uma certa referência, né? E os estudos têm saído sim, Alcides, mas basicamente nesse grupo nosso aqui. O interessante do que vocês dois comentam é óbvio que essa alteração da regra impacta muito a competição. Sim. Né? E impacta muito a competição na perspectiva de entender a competição como um ambiente de aprendizagem. Né? Logo, principalmente nós, esse grupo que está aqui, tanto representado pela Universidade Federal de Goiás, pelo Sport Lab, quanto pelo LEP aqui na FCA Unicamp, na FEF, na Faculdade de Educação Física, nós que partimos da perspectiva de entender que a competição, principalmente no processo de formação, ela é um conteúdo e não uma avaliação do trabalho do professor, essa regra impacta profundamente essa reflexão sobre essa competição, né, sobre esse ambiente. Não sei como que vocês conseguem, esses artigos que vocês destacaram, principalmente esses de opinião, são muito importantes, mas eles refletem também uma visão de quem está há muito tempo com uma outra regra e agora precisa começar a viver essa nova regra, ou seja, há eles na verdade estão vivendo um processo de reflexão como todos nós estamos vivendo, né? Mas vocês que são muito focados nessa pesquisa sobre o ambiente de competição enquanto um ambiente de aprendizagem, como vocês veem essa perspectiva dessa mudança desse ambiente de aprendizagem que o Lucas começou a falar um pouco, principalmente no que diz respeito a essa utilização ou não dessa regra, né? Até essa é a opinião de alguns, né? Será que essa regra deveria ser utilizada para jovens jogadores ou deveria ser utilizada só para determinada idade? Como que vocês veem a perspectiva de futuro no que diz respeito à competição enquanto ambiente de aprendizagem, principalmente a partir das nossas perspectivas de entendê-lo enquanto conteúdo, né? Devemos ou não devemos retirar essa regra? Devemos entender essa regra como importante? Devemos, talvez, voltar a questionar se essa adaptação da regra da marcação individual deve continuar ou não? Como que vocês veem isso? Eu acho que inicialmente vale lembrar que quando vem essa mudança de regra, ela vem pensando na categoria adulta, né? No esporte de elite. Então, quando a IHF propõe a mudança, ela vem propor essa mudança para esse público específico. Obviamente, ela impacta, né, nas demais categorias, porque a gente tem, num ambiente formal de formação dessas equipes, desses atletas, pensando que ele vai vir lá da categoria sub-12, sub-14, sub-16 até chegar na adulta, e aí ele vai se deparar com essa realidade do esporte, da modalidade em si. E o que nós estamos estudando e tentando fazer esse diálogo em que momento essa regra ela é proveitosa, né, ou trará benefícios para a formação desses jogadores na modalidade, em que momento ela tem que estar inserida, né? Então, se nós pensamos na competição de jovens como um processo e não uma finalidade, diferente do esporte para os adultos, que nós temos a competição como a finalidade do esporte, nós também temos que ver essa regra de maneira diferenciada para os mais novos. E aí que entra os questionamentos a partir dos treinadores que estão ali, a partir de nós, pesquisadores que estamos olhando de fora e perceber em que momento nós vamos trabalhar com isso.
Então, o handball é um esporte de inferioridade e superioridade numérica. Como trabalhar essa assimetria numérica na base? Então, essa regra ela pode, em algum momento, vir a ser benéfica pensando no entendimento desse jogo, que tem essas assimetrias. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que existe um momento que o jogador ainda está entendendo o jogo, entendendo a dinâmica, entendendo as táticas, tanto individuais quanto coletivas, a gente tem um momento que, peraí, ele precisa aprender o que ele pode fazer, ele precisa entender o que ele consegue fazer no jogo, e existe a questão da simplificação, né? Então, a gente já tornar esse jogo de assimetria complexo para aquela criança, para aquele jovem que está iniciando, a gente já está querendo inserir ele num contexto formal que talvez não seja tão propício para que ele possa aprender de maneira integral. Então, onde que a gente começa com isso? Então, esses são os questionamentos agora que a gente vem levantando nessa parte da pedagógica, né, do ensino da modalidade. E por isso os estudos na competição, né? Então, um sub-12, sub-14, será que vale a pena a gente já trabalhar com essa regra? Pensando que essa regra oficial, ela é oficial para os adultos, não, e para as crianças a gente acaba, óbvio, tendo ela como oficial, mas a gente não precisa levar ela até lá aos pequenos, aos menores. A gente pode estipular um momento de transição do esporte da criança para o esporte para o adulto, respeitando essas fases de aprendizagem, né? Que é isso que a gente vem estudando nessas competições também. Se ela é um elemento do processo, se a competição é um elemento do processo, então em que momento a gente tem que colocar o esporte formal como referência, né? E eu acredito que isso vem também na perspectiva de um artigo recente que a gente publicou em parceria, que é a perspectiva dos treinadores de elite, né? Então os próprios treinadores que estão lá à frente da seleção nacional, eles falam pra gente, peraí, vocês não precisam imitar o que está acontecendo aqui em cima. Vocês podem ter uma base voltada para o ensino, né? E a gente percebe essa perspectiva desses treinadores de modificar a competição na base, de adaptar, de colocar regras específicas, justamente pensando nessa formação desse jogador. E eu acho que é o grande impacto, né, desse nosso artigo é perceber que mesmo aqueles que estão lá em cima, né, no esporte de elite, eles também têm um olhar mais cuidadoso para a nossa base, pensando nessa formação desses jogadores. Isso é interessante porque quando a gente reflete sobre processo, entende que a formação é um processo e não um acumulado de produtos, né? Ganhei o sub-11, sub-12 e a somatória que vai formar o jogador. Na verdade, a perspectiva é conseguir viver esse processo. Quando a gente pensa no impacto dessa regra, é um pouco similar quando a gente olha o futebol e entende em que momento eu devo inserir a regra do impedimento para as competições dos jovens, né? Porque há uma necessidade de que em momentos, principalmente com os menores, não se utilize essa regra. Mas se eu demorar muito, e esse é o objetivo das pesquisas, né? Conseguir mostrar qual é o momento oportuno da utilização, da inserção dessa regra, porque, por exemplo, no futebol, se a criança em determinado momento não aprender a jogar com a regra do impedimento, ela vai continuar a vida toda sendo um peladeiro, né? Porque a regra do impedimento constrói uma lógica diferente para o jogo. Como nós estamos exatamente chegando a essas conclusões óbvias de que essa alteração promoveu uma mudança na lógica do jogo muito acentuada para o handball. Então, nesse sentido, Lucas, como que você complementa essa reflexão, entendendo aí, principalmente pelos seus estudos, pelo seu mestrado, essa questão da competição, e aí a gente caminhando para o final, a gente começa eu queria que você conseguisse fazer um link sobre essa competição, ou esse processo de competição, como nós falamos aqui, relativo ao professor, que é aquele que faz a gestão desse processo. Até o momento a gente tem enfatizado a questão da regra, né? Adaptações de regras, novas regras inseridas no jogo. Você fez uma analogia muito interessante ao uso, em que momento eu uso impedimento, mas o jogo, a competição, ela vai para muito além só da estrutura de regras que eu faço, né? Que eu elaboro para compor aquele ambiente.
E aí, Alcides... Talvez o seu mestrado meio que provou muito isso, trouxe evidências para isso. Exatamente. E além do mestrado, né, o texto do mestrado tem uma série de indícios que eu vou trazer aqui que eu acho interessantes, mas um outro texto que foi esse texto que a professora Tatiane acabou de afirmar sobre a opinião dos treinadores de elite, já mostra que os treinadores de elite também se preocupam com o seguinte: não adianta nada a gente pensar num processo pedagógico a partir da competição, que eles atestam que é fundamental, se o treinador que está lá na beira da quadra não respeitar o objetivo da competição. E aí eles abrem eles colocam de maneira muito clara nas entrevistas que a gente realizou que os treinadores eles não colaboram. Então eles começam a construir maneiras de lidar com as regras do jogo para que eles dificultem a ação do adversário e eles enfatizem a ação da competição para a busca de resultados. E aí o meu mestrado ele vem escancarando isso com uma série de exemplos, né, dos treinadores que foram entrevistados e também os árbitros que participaram das entrevistas. Eles vão dando maneiras com as quais os treinadores e eles mesmos encontram maneiras de burlar o regulamento, né? Ou seja, por mais que se construa um processo que se elabore um processo pedagógico que os próprios treinadores fazem parte da construção desse processo. Veja, quando você fala burlar, não é burlar a regra, mas é burlar a ideia que dá diretriz para o processo de formação. Na verdade, existem duas categorias ali, né? Uma é burlar a regra, que existem maneiras que eles constroem de burlar a regra, de transgredir a regra, que seria a trapaça. Existe uma outra maneira que eles vão relatando, que é tirar proveito do que a regra dá para eles, né? Então, de um lado eu transgrido, de um lado eu vou contra aquilo que a regra fala, do outro vem aproveitar o que a regra me coloca de potencial pedagógico e subverter para algo voltado para o resultado. E aí... Essa é uma reflexão importante para todo treinador. É muito importante, porque o treinador que está à beira da quadra, muitas vezes, Alcides, ele vem sustentado naquilo que sustentou ele enquanto atleta e naquilo que socialmente é aprovado enquanto finalidade da prática esportiva. Isso é o romper paradigma arraigado no esporte, que é talvez o nosso maior desafio, que é talvez o maior desafio da pedagogia do esporte. E é entender que o ambiente contextual, o ambiente de prática competitiva, ele é a finalidade o tempo inteiro no esporte. Quando a gente pensa em competição de base, ele é parte do processo, né? Tem um texto nosso de 2013 que a gente escreveu junto com o professor Hiller e o professor Christian, Sim. que a gente apresenta que na composição de um currículo, jogar amistosos e competir também faz parte da escolha do treinador, né? Enquanto conteúdo de aprendizado. Então, que competição que eu jogo? Contra quem que eu vou fazer um amistoso? Né? E qual é a finalidade da participação dessa competição? Ela tem que ser para muito além do que eu conquisto naquele dia, os 3 pontos em disputa, e ele tem que ser parte de um processo de construção de uma cultura esportiva. E romper com essa ideia de que eu treino para competir no fim de semana, talvez seja o grande ponto, né? E o grande ponto, se diz que amarra um processo de ensino-aprendizagem. Porque se eu tenho a competição como uma finalidade, eu olho para o que a competição me dá, eu analiso todas as possibilidades que eu tenho de tirar vantagem daquilo e treino para tirar vantagem daquilo, né? Então a competição ela é muito importante enquanto direcionador da metodologia de ensino e do processo de aprendizagem. Se o treinador não entender que ele, por estar inserido na base, ele tem um papel diferente do que aquele que muitas vezes ele quer ter. Muitas vezes o treinador da base no Brasil, ele começa na base projetando a ida para o alto rendimento, né? Se ele entender que não, ele tem um compromisso com o trabalho de base, talvez a escolha da competição, talvez quando ele elabore um regulamento adaptado junto às entidades, que é o que acontece, ele faça realmente acontecer as metas pedagógicas que estão por trás daquilo. Agora, isso passa por um processo que é a formação e o desenvolvimento de treinadores voltados para um perfil de trabalho que é o trabalho do esporte de base. E isso, pelo menos no handball, que é a nossa conversa de hoje, não há nenhum tipo de trabalho orientado e continuado para que o treinador se capacite a ser cada vez melhor, né? Ser cada vez um melhor treinador de esporte de base. Né? Tudo se volta para alto rendimento, foi o que a Tati falou, todo mundo quer copiar os modelos de alto rendimento e a gente fica nesse problema. Então o papel do treinador, ele é ele que vai temperar
toda a tentativa de adaptação de regulamento, de inserção ou não do 7º jogador, é ele que tempera o jogo, é ele que cria o clima para um ambiente ou competitivo em excesso ou pedagógico por excelência. Veja, eu acho que essa nossa conversa, né, foi desencadeada por uma discussão referente à regra, e a gente finaliza esse nosso LEP Conversa abrindo uma perspectiva de que o processo de formação dos nossos treinadores precisa ser cada vez mais estudado, cada vez mais investigado, cada vez mais discutido, refletido, de modo a gente conseguir atingir o nosso grande objetivo, que é interferir no processo. Eu acho que nós temos mais do que evidências, são muitos artigos, Nós aqui no LEP, vocês no Sport Lab, produziram já muitos artigos, muitas evidências que mostram, não basta mudar a regra. Não significa que não devemos mudar as regras. Acho que isso ficou claro na nossa conversa. Mas o final dessa conversa nos abre perspectivas de que precisamos, além de mudar as regras, atuar na perspectiva da formação. Precisamos discutir formação. Cada treinador precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre qual o seu papel no processo de formação, até na perspectiva do rendimento. Porque não é porque nós estamos falando de rendimento que não existe formação. Nunca se para a formação. A formação é a todo momento. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, Foi aí, é um desafio a gente conseguir reunir pessoas e aproveitar as oportunidades. Isso foi um momento muito importante aqui para o nosso projeto, para o LEP Digital. Então, queria agradecer demais, Tati, a sua presença aqui. Mais uma vez, o Lucas agradeceu a sua presença. Vocês viram que esse é apenas um LEP Conversa que vai abrir outros LEP Conversa, principalmente no que tange a formação de treinadores.